Compartilhar para vencer concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola, com a continuação da gravação da Lei Seca para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente para o cargo de escrevente e especificamente os artigos dispostos no edital, publicado no dia 29/7/2021. Eu peço a você que, se você quiser, se achar melhor, você pode aumentar a velocidade do vídeo. É porque eu leio de forma bem compassada e eu não sei se você gosta de acompanhar a leitura de forma lenta ou um pouco mais rápida. Mas você pode aumentar aí a velocidade do vídeo. Eu gosto de ouvir na velocidade rápida, embora eu grave devagar, tá bom? Vamos lá. Capítulo 2 dos prazos. Pessoal, aqui no canal tem playlist de processo penal, processo civil, direito penal e etc. Tá bom? Aqui no canal, compartilhar para vencer concursos públicos. Deixa aí o seu like. Capítulo 2 dos prazos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, inexistindo o preceito legal, ou ainda inexistindo o prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, se um ato ele for praticado antes do início do prazo, esse ato será considerado tempestivo, ou seja, será considerado dentro do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Na contagem de prazo em dias, estabelecido pela lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Vamos continuar. Parágrafo único. O disposto neste artigo, ou seja, da contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Somente os prazos processuais é que serão computados os dias úteis. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, ou seja, inclusive dia 20 de janeiro. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Ou seja, durante esse período aqui, olha, 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Mesmo com o curso do prazo processual suspenso, essas pessoas citadas aqui, ressalvadas as férias individuais e os feriados, elas exercerão as suas atribuições durante o período previsto no caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.
seja, durante essa suspensão aqui, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da outra parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Sabe o que eu sugiro, pessoal? Que você pause o vídeo, procure o artigo 313 e leia ele, só para que você entenda melhor a leitura. Geralmente eu faço isso quando eu estou lendo aqui sozinho em casa, tá bom? O artigo 313 ele vai trazer diversos motivos que suspendem o curso do processo. O processo fica suspenso. Por exemplo, a morte da parte, a morte do autor, a morte do réu, a morte do procurador, o parto da advogada, quando o único advogado da causa adota uma criança ou ele se torna pai, que a esposa dele teve o parto. São vários motivos lá no artigo 313, tá bom? Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Aqui, meus queridos, eu abri aqui o artigo 313 da Lei número 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Voltando aqui ao PDF que nós estamos lendo, o artigo 221 fala assim: suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. O que diz o artigo 313 do Código de Processo Civil? Artigo 313. Suspende-se o processo, inciso 1, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Se o processo fica suspenso, o prazo, obviamente, também fica, né? Inciso 2, pela convenção das partes. Inciso 3, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5, quando a sentença de mérito a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Então aqui a sentença depende do julgamento de outra causa ou da declaração de inexistência ou de existência de relação jurídica que o constitua objeto principal de outro processo pendente. B. Quando a sentença tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. 6. Por motivo de força maior. 7. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. 8. Nos demais casos que este Código regula. 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. 10. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: 1. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o seu sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros no prazo que designar de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Falecido o autor
e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5, que é a convenção das partes, e 6 meses naquela prevista no inciso 2, que, se eu não me engano, é aquela lá que depende a sentença do julgamento de outro processo. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar, que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Aqui no caso do inciso 9, é no caso da gestante, que teve o filho. O período de suspensão será de 30 dias. No caso do inciso 10, que é o pai que se tornou pai, o advogado que se tornou pai, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto, ou seja, a esposa dele teve o parto, ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Não necessariamente a esposa, o companheiro ou a companheira, pode ser um casal homossexual, tanto faz, né? A lei não faz discriminação, né? A lei apenas diz aqui que no caso do homem é de 8 dias e no caso da mulher 30 dias, né? Independente se é um casal hétero ou se não é um casal hétero. É isso que eu entendo aqui da lei, entendeu? É isso que eu entendo. Vamos continuar. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, aqui, parágrafo único do artigo 221. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem a anuência das partes. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem a anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Qual o limite? Esse aqui de 2 meses. Na seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Só que aí, o Código de Processo Civil ainda diz assim, olha, que, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput, esse de 2 meses, que é na seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não fez por justa causa. Aí a parte, a depender do caso, ela vai provar se ela fez aquilo se ela deixou de fazer por justa causa. Mas, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Aí o parágrafo 1º do artigo 223 traz para a gente o conceito de justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, a justa causa é esse evento alheio à vontade da parte, como motivo de força maior, um caso fortuito, por exemplo. Isso é uma justa causa. Por exemplo, um incêndio, uma inundação, né? Isso é uma justa causa que afete ali a vítima. A vítima não, a parte. Vamos lá. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que assinar. Então, o juiz, verificando a comprovação da justa causa, ele vai assinar um prazo e dizer, olha, parte, você não praticou o ato nesse prazo aqui. Mas como você provou a justa causa, eu vou te dar aqui 10 dias, por exemplo, para você praticar. Aí a parte pratica o ato, verificada pelo juiz a justa causa. Artigo 224 do Código de Processo Civil. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Salvo disposição em sentido contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do vencimento e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º do artigo 224. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos, ou seja, adiados, colocados para frente, para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, os dias do começo e o dia do vencimento do prazo, né? O dia do começo vai ser excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. O dia do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver o que aqui? Indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação, olha como isso aqui é importante, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Então, a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Veja, na contagem dos prazos, considera-se apenas dias úteis no processo. Exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Considera-se como data de publicação o primeiro dia seguinte ao da disponibilização. Então, a informação foi disponibilizada hoje. Qual é o dia da publicação? Amanhã. O primeiro dia útil seguinte, se amanhã for dia útil. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Informação foi disponibilizada segunda. Terça-feira, se for dia útil, é a data da publicação. A contagem do prazo
terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então vamos repetir de novo aqui, ó. A informação foi disponibilizada na segunda-feira. Se terça-feira for um dia útil, terça-feira é o dia da publicação. E a contagem do prazo só começa na quarta, porque a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. E a quarta-feira vai ser excluída, porque exclui o dia do começo, e vai ser incluído o dia do vencimento. Eu vou repetir de novo. Olha só. Se a informação foi disponibilizada hoje, segunda-feira, um exemplo, supondo que hoje fosse segunda-feira. Amanhã, terça-feira, é um dia útil, por exemplo. Se a informação foi disponibilizada hoje, amanhã é a data da publicação. Mas a contagem do prazo vai ter início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, se terça foi o dia da publicação, a contagem do prazo começa na quarta. Só que o dia do início, ele é excluído e é incluído no vencimento. Então, começa a contar de fato na quinta. Segunda publicou. Terça disponibilizou. Quarta seria o início do prazo. O dia útil seguinte ao da publicação, só que exclui o dia do começo. Então começa na quinta. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente a seu favor, desde que o faça de maneira expressa. E se eu tiver errado aqui, pessoal, em relação aos prazos, me ajude, me corrija. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226. O juiz proferirá 1. Os despachos, no prazo de 5 dias. Decisão interlocutória, prazo de 10 dias. Sentença, prazo de 30 dias. Despachos, 5 dias. Decisões interlocutórias, 10 dias. Sentença, 30 dias. Decisões interlocutórias, 10 dias. Despacho, 5 dias. Sentença, 30 dias. Sentença, 30 dias. Despacho, 5 dias. Decisão interlocutória, 10 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Em qualquer grau de jurisdição, se houver motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo, ou seja, se for sentença, 30 dias. Se for decisão interlocutória, mais 10 dias. Se for despacho, mais 5 dias. Quer dizer, ele pode dar a sentença em 60 dias, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Então ele pode dar a sentença em 60 dias, havendo motivo justificado. Ele pode dar a decisão interlocutória em 20 dias, havendo motivo justificado. Ele pode dar o despacho em 10 dias, havendo motivo justificado. Por quê? Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Artigo 228. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Então veja, incumbe ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Então, se aquele processo já está pronto para ser concluído, ele tem que mandar no prazo de 1 dia e executar os prazos processuais, os atos processuais no prazo de 5 dias. Incumbirá
ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contando da data em que 1. Houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei. Certo? Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contando da data em que 1. Houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei. 2. Tiver ciência da ordem, quando o juiz determinou. Então o juiz falou para ele assim, faça-me concluso os autos tais. Ele tem 1 dia para fazer concluso. Ou a lei diz, ou o juiz falou. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora que teve ciência da ordem referida no inciso 2, a ordem do juiz. Que é essa ordem aqui, Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Então, aqui nos processos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distinto terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Os litisconsortes que tiverem diversos procuradores, diferentes procuradores, o escritório de advocacia tem que ser diferente também. Terão prazos contados em dobro, para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de ter requerido ou não ao juiz. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Se houver 2 réus, litisconsortes, e um deles apresentou defesa, cessa a contagem do prazo em dobro. E não se aplica o disposto no caput aos processos em auto eletrônico. Se o processo for eletrônico, os litisconsortes não têm prazo em dobro. O prazo é simples, o prazo é normal. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. O dia do começo, pessoal, agora. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Observe. Dia do começo do prazo, inciso 1, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, data de juntada, quando a citação ou a intimação for feita pelo correio. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for feita por oficial de justiça. A data de juntada aos autos do mandado cumprido. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. A data da ocorrência da citação ou da intimação, quando se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5. O dia seguinte ao teor
o dia seguinte à consulta ou ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. O dia útil seguinte ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. 6. A data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, do cumprimento da carta precatória, tá, pessoal? Isso aí. Ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. 7. A data de publicação. Quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Então, lá atrás, eu acho que eu falei errado. A data de começo do prazo é a data da publicação. Só que vai excluir o dia do começo, né? Então, vai começar no seguinte dia. Então, eu vou corrigir tudo que eu falei lá. Se hoje disponibilizou, amanhã é a data da publicação. A data da publicação é a data do começo. Só que o dia do começo é excluído. Então, aquele prazo lá que eu falei começaria na quarta-feira. Peço desculpas, tá? A data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. A data da publicação. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Aqui não tem aquele negócio de falar assim, exclui o dia do começo. Vocês entenderam aqui, ó? Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participa do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. A seção 2 da verificação dos prazos e das penalidades é assunto para a gravação dos próximos vídeos. Muito obrigado.